Daí, pessoal, mais uma resolução. Considerando f de x igual a ax ao quadrado mais bx mais c, representada geometricamente abaixo, conclui-se que as duas raízes são reais diferentes, as duas raízes são reais iguais, as raízes não são reais, as raízes são inteiras positivas ou as raízes são inteiras negativas. Bom, então a análise, né, das raízes, ou ainda as características das raízes, ou as relações entre si, a partir desse esboço do gráfico dessa função. Bom, o que eu observo dessa função aí? Bom, essa parábola que representa a função, deixa eu colocar aqui, ó, essa parábola que representa a função, ela tem a concavidade para cima, ok? Eu sei, por exemplo, que o a é positivo, né? Eu sei, por exemplo, que aqui, ó, antes do x ao quadrado, tem que ser um valor positivo, ok? Eu sei, por exemplo, que esse b aqui, ó, também é positivo, porque o corte é feito na subida. Então eu sei que esse aqui também é positivo, o b. E o c, da mesma forma, positivo, porque o corte no eixo y é na parte de cima. Então o c também é positivo. Bom, então isso é uma análise rápida a respeito dos coeficientes. Mas a questão, a pergunta, é a respeito das raízes dessa função. E uma função do segundo grau, graficamente representada, pode ter basicamente três aspectos em relação às raízes. Eu posso ter uma parábola fazendo o corte no eixo x em dois momentos, aqui e aqui. Eu posso ter ainda a parábola cortando o eixo, tocando o eixo x em um único ponto, em uma única vez, um único momento, que seria aqui. E aqui eu estendo, né, para a concavidade também ao contrário. Eu poderia ter a seguinte situação, assim, a concavidade tocando no x para baixo, tocando no x e voltando, da mesma forma que no caso anterior eu poderia ter uma parábola com esse aspecto, cortando o x aqui em dois lugares. E ainda tem uma terceira situação, que é quando a parábola não encosta no eixo x. Assim, ou ainda assim. Aqui eu tenho duas raízes diferentes. Aqui eu tenho uma, ou ainda pensando, duas raízes iguais, né, como se fosse uma única raiz, aqui, ó, x1 igual a x2. Aqui eu tenho x1 diferente de x2. E aqui eu não tenho raiz real, já que a parábola não toca nesse eixo x aí, nesse eixo real. Então, aqui não tem raiz real. x1 e x2 não pertencem aos reais. Bom, o que eu observo na questão? Que a parábola ela está dentro dessa situação aqui, ó. Ou seja, eu não tenho raiz real. Portanto, ficamos com letra C. As raízes não são reais, letra C. A letra A ficaria em relação a esse gráfico com duas raízes diferentes. A letra B, raízes iguais. A letra D, raízes inteiras positivas. Bom, eu não teria como saber, né, se esses valores aqui, x1 e x2, são inteiros, mas seriam positivas. Então eu poderia pensar numa associação com a letra D também. E depois aqui, letra E, as raízes inteiras negativas. Aí eu não tenho nenhuma situação aí com raízes negativas. As raízes negativas deveriam estar, então, alguma coisa nesse sentido aqui, ó. Uma raiz negativa aqui e outra negativa aqui, para ter uma associação provável com letra E. Ok? Então ficamos por aqui. Espero que tu tenha aproveitado. Bons estudos e até a próxima.